Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade sobre capela. Ainda existe? Ainda está lá? Acabou? Depois que os capelinos migraram, vieram alguns para a Terra, para outros planetas, como está acontecendo nesse momento nosso de transição e aconteceu lá também. Lá existem ainda? Qual a sua curiosidade quanto a isso? De entendimento. Porque sempre que fala no livro, né, Exilados, é como se não existisse mais. Por exemplo, outro dia eu li a respeito do Bezerra de Menezes e do Chico terem vindo de Capela para o planeta Terra. E eles, como se eles fossem os responsáveis pela mudança mesmo de todos os capelinos terem vindo para o planeta Terra, numa evolução da vida deles. Se a gente fosse o planeta Terra mais evoluído, aqui era mais evoluído, por isso eles vieram para cá, ou eles vieram para cá justamente para nos ajudar a evoluir? É que, na verdade, por que a pergunta da sua pergunta, né? Porque a questão é sobre posições. Não se pegue em posições. Se pegue no objetivo do planeta, que é a evolução, é a expansão. Em níveis de alma, não importa se são mais evoluídos ou menos evoluídos. Se estão encarnados, estão em processo de evolução, com missões de alma, mesmo que seja que não precisasse mais reencarnar, mas se está encarnado, é sempre um bônus no sentido de sempre tem algo a se melhorar, porque são almas eternas. Então, quando se chega ao nível energético, né, ao nível da alma, no plano sutil, não tem mais esse pensamento, eu não preciso mais, ou eu preciso mais. Vou aonde tem que ir, fazer o que é para ser feito. Onde for para ser. Então, é esse libertar, é esse pensar. Fazer o que é para ser feito. Eu sempre, mesmo que aqui, vamos supor que eu não cumpri a minha missão, que eu deveria ter cumprido aqui, o que foi programado para eu fazer nessa encarnação aqui no planeta Terra. Quando eu desenganar, minha evolução vai continuar para algum lugar aí que eu vá. Necessariamente eu vou para algum lugar onde eu vou continuar andando para frente, nunca para um lugar de punição, né? Não. Não existe punição. Não existe castigo. Existe lei da causa e efeito, tanto quanto existe misericórdia divina. Então, não existe esse nome castigo. Porque a qualquer instante, a qualquer momento, o perdão é a solução. Mas não estamos falando do eu te perdoo. Estamos falando do sentimento e pedido de perdão da alma. Aí começa o processo de acolhimento. Mas então eu vou fazer o que quiser, depois eu só pedir perdão. Não, porque a pessoa que está amargurada, está mergulhada nisso, não assume e não vem tão fácil da alma como poderia ser.
lida com a revolta, lida com outros sentimentos, até chegar no nível da alma de humildade, infelizmente, do pedido, esse perdão que vem da alma. Entendeu? É sobre isso, mas é as dores da própria alma. E aí te levam a locais que reverberam essa frequência. Debra, a gente sempre cita o Hitler como exemplo, mas tem um monte, né, da mesma forma que ele, com tanta maldade quanto ele. Que foi. Que foi. A história da vida foi. Sim. Também existe a misericórdia divina. Com toda certeza. Mas a caminhada deles se não existe punição, é dificultosa, é como a de qualquer um de nós? Como a de qualquer um. São todos irmãos. A lei da causa e efeito tem as suas consequências de ações. Mas a qualquer instante, a misericórdia divina, ela existe. Não é uma competição. É uma luta você consigo. Por isso não importa olhar para o lado. E sim, onde eu estou. Sabe, não tem uma parábola que fala, não importa a hora que chega, os trabalhadores da primeira, da última hora. Ah, mas não é justo eu que estou na caminhada. Mas se está pensando que não é justo, é porque a caminhada não está tão caminhada como imaginou. Faça o seu, com entrega. Esse nome exilados seria assim, que colocou, né, uma forma de falar. Porque de alguma forma exilados parece uma palavra pejorativa de peso. Só que de alguma forma não foram exilados. Eles tiveram a oportunidade de estar aqui como se fosse merecimento. De estar aqui para ajudar na caminhada da humanidade, seria isso? Quando é uma missão que não precisa mais, é um pedido e é uma entrega. É que o que está dizendo de merecimento é por conta do nível de alma desse pedido. É mais ou menos isso. Mas não tem competição. Sim. É porque, como ela disse, eu também entendo que Capela seria um planeta mais evoluído do que a Terra. Naquele momento que eles foram exilados para cá. Então, seria tipo de merecimento, eles, como tudo que possa ter acontecido lá que está escrito no livro, que é coisas que a gente não alcance, talvez agora, eles vieram para cá e ajudaram a gente no desenvolver da ciência, da espiritualidade. E também existe o outro lado que falam que muitos não queriam vir para cá e acabaram vindo de qualquer forma porque tinha esse propósito de estar aqui também. É porque sabe que é o trabalho que é para ser feito. Por mais que possa ter uma parte da mente, da alma, tá? No sentido de, vamos pensar assim, que eu preferia não ir. Por mais que esteja, às vezes, um nível um pouco de não entrega por inteiro. Mas sabe que se é um pedido é para ser feito pelo todo, porque não é uma competição. O que são 80, 100 anos para a eternidade? Então, beleza, então vou lá. Confiando, né, no despertar da alma, em todo o processo, buscando caminhos, tendo uma estrutura para o despertar, por caminhar, para um serviço e um trabalho ser feito. Porque pode ser a alma mais evoluída possível. Passa por todo o processo, como todos. E pode ser que dê errado. E aí, se dá errado, chega do outro lado, lida com as consequências. E aí, dói. Mas é a força da alma, né? É por isso que talvez ela tenha falado punição. Porque imagina um ser com a inteligência mas é porque vocês evoluída. mas é porque vocês estão pensando com a cabeça daqui, terrena. Como exato. se os inteligentes, então, não podem passar por nada? Não, sim.
Então, não, então Aprende. acho que Não, precisa. sabe no que eu fiquei pensando? Assim, alguém com tanta maldade teria o mesmo tipo de evolução do que a Madre Teresa de Calcutá. Pergunta para ela se ela está preocupada com essa comparação. Essa que é a grande questão. Gastar energia com pensamentos que não levam a lugar nenhum. Só levam à competição e à comparação. Não gastem energia com isso. Pensem na sua evolução. No quanto que eu estou entregue comigo na minha caminhada. A misericórdia divina ela é perfeita. Então, a lei da ação e reação é para todo mundo. Seja aquele que faz a maldade desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, seja aquele que não faz nada de maldade aos olhos dos outros, mas só pensa coisa ruim dos outros, ou só tem inveja dos outros, ou tantas outras coisas. A misericórdia divina, ela acontece e ela é perfeita. Então, confiem e façam o seu. Que está em minhas mãos, como posso ser útil, né? O que sinto dentro do meu coração, resolvam suas feridas, façam a reforma íntima, que é o desabrochar, que faz com que exista menos comparação e mais ação consigo e com o próximo. Eu ouvi falar nessa leitura em busca da justiça, dessa justiça divina, desse trabalho de ação e reação, seria um trabalho do lado espiritual dos seres chamados Exus. Eu queria entender um pouco mais desses seres. Como assim? Que eles cumprem, eles que agem pela justiça? A sua pergunta é essa? Não necessariamente que agem pela justiça, é como se eles fossem liberadores de karmas que você tem em outras vidas, nessa questão de ação e reação. Ah, tudo bem. Mas eles podem trazer um entendimento. Tá. Mas a ação é do encarnado. Eles não resolvem Sim. pelo encarnado. O livre-arbítrio, ele é do encarnado. Então, ele pode dar sinais, certo? Para enxergar onde está o bloqueio. Certo? E, tipo, até sinais, tipo, se você fizer isso, vai liberar. De repente, né? Com a entrega e com a conexão, com a comunicação. Mas se o encarnado não fizer, volta. Ou volta ou simplesmente nem tira. Porque não vai assim, ele vai lá e resolve. Eu vou ficar sentadinho aqui e o Exu que vai resolver para mim. Não, o trabalhador, o chefe dele é o mesmo. O chefe dele não é você. O chefe dele é Deus. Então, com base na sua frequência energética, o seu pedido e a sua ação, você entende a ação e faz, e ele vai fazer a parte dele. Então, Entendeu? trouxesse até situações para você conseguir entender e passar sinais, por cima. Isso. É nesse sentido mesmo que eu queria saber de situações para você resolver aquela coisa que você veio resolver. Você precisa resolver. E não quer nada em troca, não. É o trabalho pelo trabalho mesmo. Cada um tem o seu papel. E o grande papel é esse. Com situações muito terrenas, né? Muito próximas. Então, são encaminhamentos que, se você pedir, são muito claros. Mas depende, beleza, você pede, mas depende da sua ação. Senão é só mais uma informação. Não pense que só pelo fato dele ter falado, ele vai resolver e você vai ficar sentado na rede. Né? O que mais? Uma pergunta sobre, até pegando um pouquinho do Exu do Fê, sobre os nossos guias espirituais. Certo. Recentemente eu tive uma experiência muito legal de encontrar o meu guia da leitura numa vivência. E aí eu queria entender um pouquinho de como são construídos os laços com os nossos guias. Eles são por conta das nossas missões de alma, são famílias espirituais, planetárias.
Assim, já peguei algumas informações espaçadas assim, nesse sentido, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre essa ligação com os nossos guias. Tá. Dependendo do caminho que se toma, tudo depende muito do seu caminhar, né? Do seu grande propósito quando vem encarnado. Então todos têm suas missões, todos têm sua proteção e seu mentor, tá? Pelo menos, vamos pensar assim, números terrenos, pelo menos dois. Mentor e guia e anjo. Não que o teu protetor não seja ao ponto de também ser um guia, mas digamos que os papéis eles são complementares e caminham juntos, tá? E aí, dependendo do teu livre-arbítrio, do encaminhamento, você pode ir no seu desenvolvimento, na sua entrega, você pode ir liberando camadas e canais. Nesses liberar de camadas e canais, atraem frequências. Da mesma forma que você pode bloquear canais ou liberar canais e trazer frequências densas, conforme você vai limpando e liberando canais, você se conecta a frequências. E essas frequências podem atrair novos encaminhamentos, novos mentores para determinados trabalhos. Não que assim, era como se fosse um plano a mais, sabe? Tipo, o plano perfeito do seu caminhar e os subplanos de acordo com o seu caminhar. O plano perfeito você tem um guia para isso, guia para aquilo, desenvolvimento disso. Em determinado trabalho você pode ter um acompanhamento desse. Ou não, ou se fosse focado numa coisa só, você vai se entregando cada vez mais o desenvolvimento com esse mentor. Então depende muito de que caminho você vai lidando. Mais do que tudo, a roupagem, ela importa, principalmente para os irmãos encarnados. Todos são do mesmo time. Todos têm o mesmo chefe. Ninguém compete com ninguém. Então, dependendo do caminho que você escolhe trabalhar, para que chame a atenção, né, a resolução, determinados trabalhadores, determinadas classes, roupagens, vamos lá, determinadas roupagens, conectam mais com essa frequência. E o trabalho é mais incisivo. Então, se você vai para o mundo sutil, se você vai para a leitura, se vai para um campo não tátil, né? E sim do mundo sutil, conectar com energias sutis faz mais sentido. Se você vai para a fala, se você vai para o toque, outros tipos de energias são mais, digamos que padrão, né? São mais padronizadas nesse sentido. São mais... Essa rádio conecta mais fácil com determinados trabalhadores. Muito legal. Todos comandados por Jesus, independente do nome que se diga, Sananda. Todos com a proteção e com o exército de Arcanjo Miguel. Porque Sananda, Arcanjo Miguel, são protetores do planeta Terra. Planeta Terra, independente do trabalho que se faça. Maria é a mãe de todos os irmãos do planeta Terra, independente se o filho não rejeite a mãe. Esse é o nome dela. Essa é a verdade. E isso não é diminuindo ou menosprezando nenhum trabalho, é muito pelo contrário, é reconhecendo a importância de cada roupagem, de cada nome, para cada ação. Porque da mesma forma que existem diversos tratamentos que podem chegar às resoluções
E que quanto mais você sabe que não, para essa parte eu vou usar esse tipo de tratamento, para essa parte eu vou usar esse. Não é assim? Não faz? Esse medicamento é para isso, esse medicamento é para isso. Olha o quanto hoje tem determinados tipos de frequência atraindo para determinados trabalhos, para determinadas situações. Porque é um empurrão mesmo. As coisas estão acontecendo para resoluções pelo momento do planeta de transição para evolução. Aí a guerra é na mente terrena, do quadrado, de achar que só lido com isso aqui, só lido com isso aqui, só lido com isso aqui. Ou pior, que compara. Não, esse aqui é melhor do que esse, que é melhor. É competição de novo, né? Ah, sim. Respondido? Sim. O que mais? Vou perguntar por que há tanta, não sei se a palavra é essa, relutância em aceitar uma comunicação quando fala que é de Arcanjo Miguel, quando fala que é de algum ser de uma hierarquia maior, porque falam que, não, é muito difícil uma pessoa incorporar ou canalizar Arcanjo Miguel. Isso ainda existe, eu percebo que muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas que duvidei. Então, assim, porque ainda há essa relutância tão forte de achar isso, que Arcanjo Miguel não pode vir num ser que está fazendo como a menina está fazendo, não pode vir ou numa outra pessoa que faz uma live e está. Por que há essa relutância tão forte? Por escolha. Por escolha. E como não acreditavam que Jesus vinha de Nazaré, falavam, ele pode fazer um bom trabalho, mas veio de Nazaré, né? Assim, como que essa pessoa próxima de mim está fazendo esse trabalho? Nosso papel não é convencer ninguém. Não é ir na cabeça de um e ficar. Vem ver, quer que eu te prove? Nem um pouco disso. O papel é despertar os corações. O trabalho é esse. Mas só começa com a entrega e escolha do comunicador. Senão esse trabalho não começava. Senão esse trabalho não continua. Então, é muito mais fácil dizer que não é do que enxergar a caminhada que é feita. Como assim tem família? Como assim sai, passeia? Ué, vai ter a vida que tem. Como assim um ser comum, Arcanjo Miguel vai falar, entendeu? Aí já coloca em outras... Então é outros pensamentos, mas a caminhada, o desafio, o ataque e a proteção, ela vai de acordo com a caminhada de cada um. E é isso. Se a pessoa questiona, é justamente pelo fato de que se entregue, peça para se entregar. Sinta no coração. Não é convencimento, é o sentir. Mas na hora que aperta, abre o coração e vai sentir também. Ou não. Mas aí é a caminhada de cada um. E aí em algum momento a verdade vem. Seja quanto encarnado, seja quanto desencarnado. Porque o objetivo não é convencer ninguém. O objetivo é fazer o que é para ser feito. Eu acredito que seja um questionamento, como você diz, dos seres humanos mesmo, de toda essa parte de estar aqui. Né, isso é uma crença muito grande, né? Mas é porque assim, a importância de um estudo falando sobre humildade, sobre hierarquia, é muito importante, né? Na história do desenvolvimento mediúnico, do desenvolvimento do entendimento da espiritualidade, ele é muito importante para chegar agora, para chegar nos tempos de agora.
Mas isso não significa que a evolução ela não acontece, porque é justamente isso, a evolução é essa. E aí chega-se o tempo que a roupagem pode ser a que é para ser. Porque quem foi que apareceu quando veio Jesus? O que diz a história? Quem apareceu para Maria? Quem apareceu para Jesus quando foi a caminhada dele, do despertar dele? Porque foi um despertar também. E aí? Quem apareceu para São Francisco de Assis? E apareceu exatamente como contam os filmes, a história? Ou apareceu num sonho? Ou apareceu numa visão mediúnica? Porque a história conta através de pessoas, através da interpretação de cada um. Então é só focar um pouquinho nisso, que já entende que existe possibilidade sim. Depende do comunicador, depende da entrega. A reforma íntima. Junto com uma cutucada, claro, porque a missão é para ser feita, mas a escolha é de quem vem. Eu escutei isso esses dias num podcast que chega uma hora que livre-arbítrio não existe. Então. Porque mas é porque tem consciência. Isso, então isso começa. que eu tô falando, isso. Poderia até dar um passo, mas eu sei que não é esse o passo que é para dar. Entende? Então, cada passo que eu sei que eu não dou, porque eu sei que é esse que é para dar, por mais que todos falem ao contrário, por mais que eu enxergue que seja muito fácil dar esse passo, me fortalece a entender que esse passo é o passo que é para ser dado. Porque depois vem a onda, depois vem o recado, depois vem o abraço. Força, meu irmão, continue, você não está sozinho. Em todos os momentos de aflição, de alegria, de desespero, nós estamos juntos. Porque você está fazendo o que é para ser feito. Seja feliz. Né? A história vem contando sobre isso. A história do desenvolvimento fala disso. De repente falta família. De repente falta companheirismo. De repente falta o maternar. De repente falta o trabalhar. De repente falta o gerar, né, emprego. E aí? Mesmo com tudo isso, fazer o que é para ser feito. Vamos questionar o quê? Cuide da sua vidinha, da sua caminhada. Né? E o recado é: continue em frente. O que mais? Eu, ainda falando desse curso, né, que eu fiz, a gente divide os dias, né, trabalhando cada chakra. E aí, quando a gente trabalhou o primeiro chakra vermelho, né, aqui da região da pelvis, a gente falava muito sobre sentimentos mais densos mesmo, né, de medo, de questões com pai e mãe. E aí, a minha professora comentou que nesse momento a gente vive no planeta um momento de trabalhar o chakra, esse primeiro chakra. E aí que por isso a gente estava vivendo essas questões climáticas, né, essa situação no Rio Grande do Sul, guerra. E aí eu não consegui nem elaborar uma pergunta sobre isso, assim. Eu queria meio que
se desse, né, para tentar entender essa ligação da evolução, né, se existe uma ligação da evolução do planeta Terra com esses chakras que existem na gente, né, e como que isso nos relaciona com o planeta. Tá. É que a partir do momento que se fala, gera-se uma interpretação. Então, de repente, os exemplos podem ter gerado confusão. Exemplos das ligações. O desenvolvimento, o olhar para o chakra, principalmente porque, pelo fato da expansão, os campos sutis e as camadas de conexão, elas estão muito mais próximas, muito mais afloradas. Então, muita gente logo sente dor de cabeça, um pouquinho que mesmo que não tenha reforma íntima, né? Mesmo que não comece um mergulho, não é que tenha reforma íntima, mesmo que não olhe para si, é uma forçada, assim, a algo do tipo. Entendi. Certo? Entendi. E agora, lá, né, a ancestralidade, as situações terrenas, né, onde mexe ali, para chegar ali, é muito, se não for por escolha, quando chega na reforma íntima, né, quando tá ali, acaba sendo pela dor. Ou vai ou racha. Entendeu? Sim. Entendi. Um exemplo. Entendi. Principalmente porque tem muitos que têm um terceiro olho desperto, que tem consciência. Ah, não, mas aí eu não falo com a minha mãe. Entendeu? Aí quando você vê, não, mas é que eu respeito a minha mãe ou não, não, porque eu não suporto estar do lado da minha mãe. Aí a pessoa se diz espiritualizada, se diz isso e aquilo, mas não suporto a força que vem. Tem alguma coisa aí que é pra olhar? Bora se entregar e olhar pra isso? Entendi. Entendeu? E vem daqui, ó. Vem de baixo. Se não chega no corpo físico, aí gera doença. Então, até que ponto, né? O momento do chegar. Entendi. Agora fez mais sentido. Que bom. Que bom. O que mais? Mais alguma pergunta? Essa parte da transição planetária que a gente está vendo hoje, ela traz um maior gasto energético nosso, sem você saber, uma sensação de cansaço, ou de estar vindo mais rápido as coisas à tona. E não é nem cansaço desse cansaço que a gente fala, mas parece que o corpo fica mais moído. Tem a ver isso com a transição planetária? Não. Tem a ver com cada campo individual. Então, a transição planetária, ela faz com que essa antena esteja mais ligada, de forma direta ou indireta. Então, de forma direta, você sabendo que isso pode gerar consequências, ou de forma indireta, você nem fazendo ideia e só sendo levado, e aí, ora, irmãos se aproximam, dependendo do teu campo, se está mais denso, se aproxima alguns que pesam, se está mais, tô um dia feliz, pode ser que né, venha mais o seu mentor, assim, o seu guia, o seu anjo da guarda e tal, mas tipo, sem nem saber o que rola. Mas o cuidado é que virou tão costume, tão rotineiro, assim, as pessoas dizem, ai, nossa, o corpo tá pesado porque aquele local tava pesado. Sempre colocando a responsabilidade no outro. Então, o nosso cuidado, como fala, é que esteja atento, esteja com os olhos abertos, né? Se proteja. Essa é a caminhada. Se você nunca pensou sobre isso, se você nunca falou sobre isso, comece. Se está escutando essa mensagem, está vendo? Quanto que está de acordo com a sua proteção? Vestindo a armadura de Arcanjo Miguel? Ou alguma coisa que faça sentido para você?
algum pensamento de gratidão ao acordar, agradecer por mais um dia. Isso já sela o seu campo de alguma forma. Antes de dormir, com esse pensamento, ao tomar banho, ao tomar água, né? Como está essa consciência? E aí, não importa o local que você vai, esse campo está protegido. Agora, quando existem missões de campos energéticos, é porque usa-se do campo, do ectoplasma, para serem acolhidos irmãos. Mas isso é muito específico. Na maioria dos campos, não. Tá? Porque isso já foi explicado, né, em livros e tudo sobre o... Precisa-se do ectoplasma para os irmãos trabalharem em outros irmãos, certo? Mas numa entrega de um trabalho mediúnico, usa-se do campo para isso. Ou num desenvolvimento muito... com muita disciplina, com muita entrega do médium, daquele que já tem a mediunidade ostensiva, usa-se em determinados locais isso. Não se aproveita disso. Mas cada vez menos isso acontece com diversas pessoas diferentes. Porque parece que as pessoas no meio do caminho, elas esquecem o propósito. Aí vão e voltam, vão e voltam. E aí é melhor não usar desse campo para fazer essas coisas. Deixa eu continuar na missão que é para fazer, para passar informação, para as coisas chegarem. E aí é como se fosse o plano A, plano B. E aí o acolhimento acontece de outra forma. Certo? O que mais? Há muitos médicos trabalhadores que hoje não têm fama ostensiva como foi com Chico, como foi com os demais. Há muitos trabalhando e fazendo bem, porque eu pergunto assim, teve um propósito para eles aparecerem na mídia, para a espiritualidade, para se crer na espiritualidade de uma outra forma. E hoje há muitos, vamos dizer, com todo respeito, chicos por aí, em algum lugar, fazendo o trabalho da psicografia e espalhando bem dessa forma, como há outros que trabalham também, e sempre no anonimato, nem precisam estar em holofotes, porque hoje não se faz necessário mais ter esse conhecimento da espiritualidade tão forte assim. Não, então vamos lá. É porque entendemos a fala com todo respeito, com todo cuidado, mas a questão é, o propósito do Chico não era simplesmente expandir a psicografia. Não. Missão de alma dele é muito mais que isso. Uma das tarefas dele era a expansão da psicografia. Existem trabalhadores na entrega da psicografia que fazem o trabalho que é para ser feito. Mas não compara-se em nível de alma a importância e missão do trabalho dele. Isso era só uma partezinha do trabalho dele. Então, mas ainda há necessidade disso ser mostrado para a humanidade? É que não é ser mostrado. É o desenvolvimento da humanidade, usa a tecnologia e imagens e as coisas, as informações, elas vêm com mais facilidade. E aí, isso também dá oportunidade para muitos mais corações serem acolhidos. Mas não significa que na época só existia ele com psicografia. Não existia só ele. Sim, mas ele era o... Entende? Mas então, porque a missão dele não era simplesmente a psicografia. Sim. O foco da mídia foi na psicografia. Pela curiosidade, né? Isso, mas o propósito não era simplesmente a psicografia, de forma alguma. É a missão de alma como um todo, a expansão da ação energética como um todo.
Que é isso que fica. Eu vejo que aquela reportagem não lembro o nome do programa que o Chico falou, que as respostas eram dele com muita clareza, muitos questionamentos, reverberou até, às vezes, muito mais do que as próprias cartas, porque era o Chico mesmo que estava ali. Mas pouquíssimos, né? É muito delicado, porque pouquíssimas pessoas usavam do tempo para falar com ele, assim, e cada vez foi ficando mais difícil também essa proximidade pela fala do... Por favor, pede uma mensagem do meu filho ou da minha filha. Não que isso não fosse... Não que ele não fizesse e não estava nas mãos dele essa parte, mas poderia conversar sobre muitas outras coisas. E o acolhimento que se chega através do entendimento de alma é muito grande. E essa que é a questão. O acolhimento, e quanto mais ele se entregava ao trabalho da psicografia, ao todo, esse retorno da onda do amor também vem, né? Então isso só reverbera ainda mais força no caminhar. Se buscar sobre a história, sobre quem foi, o que fez, né? E aqueles que estavam próximos, a felicidade que tinham por estar. O que mais? Pode falar sobre empatia? O que você quer saber sobre empatia? Eu queria saber. Se for falar, eu vou chorar. Falar sobre esse sentimento. Empatia é um sentimento que, para se chegar a senti-lo e gerar uma ação empática, requer reforma íntima. Precisa ser sentido no coração, né? E não precisa ser uma pontada ou algo, não. Simplesmente só acontece. É natural. Mas é do coração, não é da mente, não. Então, para se chegar a essa ação, é reforma. Não que tenha idade, mas é um caminho de entrega. Senão, milhões de justificativas vêm na frente. Nem se chega. O que mais? Eu só queria posicionar que eu vi aquilo quando a menina chegou, eu falei, nossa, hoje é um dia que eu vou encostar a cabeça e ir para Marte, né? Você não vai para nada, né? E numa hora eu fiquei meio que parece que em transe aqui. Eu fechei o olho. Quando eu abri, eu vi aqui muita luz e em volta de você eu vi como se fosse, sabe quando a gente vê um filme, que a gente vê Maria, que fica aquela luz brilhosa do lado, sabe, tipo um neon, e é muito louco. Eu vi assim, parecendo que ia subindo, sabe, parece uma energia. Ultimamente eu ando vendo muito isso, vendo vultos, Certo? mas eu vejo uma luz do seu lado. E aqui, somente desse lado aqui, tinha uma luz aqui. Aí você vê ao lado, você vê ao entorno. E você eu vi em torno. E aqui eu fiquei como se tivesse um monte de gente, certo, de branco. Tá. Uma luz aqui. Não sei distinguir o que era. Muito bem. Era desse lado aqui. Porque você vê pela lateral. É. Se você vira de lado assim, você não vai ver. Porque você vê. Porque isso é assim, a tela mental. Aqui. Isso. Agora você não. Eu vejo em torno de você e como se fosse uma energia conectada. Isso. É a mesma sensação quando eu estou aplicando o filme, que eu sinto sair da minha mão. É essa luz. Isso. Olha, é surreal. Surreal, real.
Surreal, real, exato. Surreal, real. Porque você estava indo. Exato. E mesmo que não visse, é sentido. Sente. Então, só afirma algo que você sente no coração. E pelo caminhar, por alguma razão, estou vendo. Mas eu não desconfio. Não. Entende? E aí, Eu só agradeço. com isso, com essa entrega, eu vou vendo. Desconfiança não gera despertar. Desconfiança não ajuda no caminhar. Desconfiança só bloqueia a tua mediunidade. Desconfiança, ela atrapalha, ela borbulha. Mas agora, quanto mais entrega, isso é consequência. Isso não te torna melhor ou pior que ninguém. Mas só que isso é consequência. De um acreditar. Eu tenho conversado com você. De um tempo pra cá eu tenho só gratidão, sabe? Eu tenho recebido muitas coisas que eu nunca imaginei. Até eu fazendo, sabe? Sim. Não vou falar que eu mudei 100%, mas eu mudei muito. Eu sei o que era dentro de mim e eu sei o que isso significa em mim. Isso. Então, isso é de dentro para fora. Isso mesmo. Olha, gratidão, mais uma vez. Aí, falando, eu fico emocionada. Mas é assim mesmo. Isso é verdade. E qual a sua pergunta, né? Sobre isso, no sentido do comunicar, o que vejo ao lado e o que vejo em volta. Se vejo em volta, vejo da alma daquele que está ali. Se vejo ao lado, vejo mentor, vejo guia. Mas se eu vejo ao entorno, é da alma do comunicador. Eu tô vendo de novo. Seria a aura? Pode-se dizer que sim. Dependendo do campo, né? Nossa, pra mim é nítido. Tem dia que tá muito. Você fecha até o olho assim pra ver. Chico falava que sentia essa energia. Muito distante, né? Então não é simplesmente escrever. De longe você sentia já o campo dele ou a aura dele já lá. Pois E é. às vezes eu vejo algum comunicador que vem uma mensagem de Chico, é como se passasse mesmo só de ouvir, ou de alguém que faz uma peça que se fale como ele falava, parece que a energia está ali. Sim, a frequência dele está ali, né? E aí essa assinatura vem. Certa vez eu fui conhecer a casa dele, lá em Uberaba. Eu não sei as outras pessoas, né? Mas é como se você não pisasse no chão. E o cheiro de rosa? É chegar e parece que você vai conseguir moldar na sua mão o que está no ar ali. Parece que você vai pegar assim, com a sua mão. O que eu não sei se o copo volta muito cheio. Lá dentro, Com sabe? certeza. Ver tudo aquilo. Nossa, não É dá uma para outra falar. energia, É uma energia tão forte lá dentro, tão forte, que não tem como explicar como é. Tem como trabalhar para sentir esse campo também. Tem como trabalhar para de dentro para fora eu chegar a esse ponto também. Se colocá-lo no altar, não ajuda no caminhar. Se colocar como exemplo de entrega e ação, aí é o impulsionar. Exemplo, sim. Aí sim. E não falar, tipo, muito trabalho, isso é pra ele, não foi. Ainda bem que foi ele, não eu. Ainda bem que foi ele, né? Mas ele tinha já a limpeza, eu não. Porque ele não viu minha família, minha vida. Aí pronto, aí começa. Mas vamos manter nessa energia. Pergunte. Eu falo assim, tem um sonho que me persegue a vida inteira. E
com peixe. E eu não sei se dá para me explicar alguma coisa. Normalmente eu estou salvando peixe aqui, pegando peixe, salvando. E nunca ninguém conseguiu me responder. É muito legal, né? O que você acha que é? Eu já pensei, pessoas estarem me salvando, eu salvando pessoas, ajudando pessoas. Eu não sei se é nesse sentido. Você estava fazendo o que com peixes? No sonho? Salvando. Uhum. Salvando? Ou pescando? Salvando. Cai, por exemplo, num aquário, ou ele está se debatendo e eu coloco de volta na água. O que você está fazendo com ele? Salvando? O que mais? Ajudando, assim, ajudando ele não ficar se debatendo, assim, ficando ruim, né? E voltando pro lugar dele. Para a caminhada dele. Sim. Dominando, né? Trazendo direção. Isso há muitos anos, assim, sei lá, desde que eu me lembro, eu me entendo por ele, sabe? E por que você trouxe essa pergunta agora? Porque veio, faz tempo que eu não sonho com isso, mas veio com a mesa radiante. Quando eu fiz a mesa, aí eu comentei com o Felipe, e ele falou, olha, eu acho que é legal você perguntar na reunião aberta. E é algo que vem, assim, muitos anos, nem sei falar quando foi a primeira vez que eu sonhei isso. E você se via como o que você estava fazendo? Como você estava? Ou simplesmente você pegava? Simplesmente pegava e colocava de volta. Certo. Então, peixe, pense. Pense como o exemplo que é usado, a intenção por trás dessa ação. Qual que é a sua intenção com os peixes? Não simplesmente o salvar, é o encaminhar, levar de volta para o caminho, levar de volta para o seguro, levar de volta para um local que faça sentido, porque estava em outro local. Então, com base em situações que vêm acontecendo no teu caminhar, o que está te levando ao ponto de ações como essa? Desse auxiliar a trazer para o caminho, para um propósito, não deixar confuso, deixar fora da água. Certo? E aí, se a água te chama atenção, ou se o peixe específico te chama atenção, aí você foca especificamente nisso, na água, no peixe. Mas mais do que tudo qual era a sua ação, a intenção ali por trás dessa ação. É a intenção que é para ser o teu foco. E os sinônimos também, né? Não simplesmente o salvar, estou salvando. Abra, né? Tire da caixa do só salvar. Porque aí fica mais confuso, porque senão você pensa, se ninguém salvar ninguém, como assim estou salvando? Porque não é simplesmente o salvar, sabe? Certo? O que mais? Continue. Mais alguma pergunta? O que mais? Mais alguma pergunta? Não? Eu quero agradecer. Antes eu me apegava à Luz de Maria como uma boia de salvação. Me sentia, sabe? Certo. Hoje a minha relação é diferente, eu me sinto pertencente a esse espaço. Muito bem. Então, gratidão mesmo. Muito bem. Isso é o caminhar, isso é o continuar. Seja aqui ou em qualquer lugar, porque está dentro de você. E estamos ao seu lado e ao redor,
Onde quer que você esteja, entregue com o coração, a luz de Maria vai estar junto com você. Isso é muito bom. Isso é libertador, né? Porque traz sobre a egrégora e não sobre o físico. É muito maior. É energia, né? Não está nas mãos. Está no coração. Mais alguma coisa? Muito bem, então. Vamos indo. Que eu possa ser útil e fazer o que está ao alcance das minhas mãos. Seja com a mente, com o coração ou com as mãos mesmo. Mas tem hora que dá com uma coisa, tem hora que dá com outra. Mas se eu me sinto pertencente à situação, eu continuo. Continuo. Independente da missão. Né? Fazer o que é para ser feito em qualquer situação. Muito bem. Que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e fé. Muito obrigada a todos. Que tenham uma noite de sono leve, tranquilo, reparador. E que Jesus seja exemplo palpável, exemplo de ações imediatas, para já. Que da história a gente sabe. Então façam por onde. E faz uma prece. Tá bom. Que Maria os cubra com seu manto de amor hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo você com nós, relembrando e nos caminhar, que a luz aqui acesa possa invadir os lares de todos aqueles que precisam, possa alcançar os corações de todos aqueles necessitados. Grande Maria, nos envolve sua luz, que o Mestre Jesus seja nosso guia, nosso farol sempre. Gratidão por esse momento, que assim seja. Que assim seja. Paz e luz a todos.